Olá, crianças! Aula de matemática planejada para o dia 6 de maio de 2020. Hoje nós vamos ver subtração. Subtração nos dá a ideia de tirar. Subtração vem da palavra subtrair, que significa tirar, diminuir. Nós temos uma subtração assim: 6 menos 4 é igual a 2. Cada termo desse aqui tem um nome. Minuendo, o primeiro aqui, o maior, minuendo. Aquele número que representa o que eu vou tirar chama subtraindo. E o resultado é chamado de resto ou diferença. Então, termos da subtração. O número maior é chamado de minuendo. O número menor que eu tiro do maior é chamado de subtraindo. E o resultado da subtração é chamado de resto ou diferença. A subtração nos dá a ideia de que um número é diferente do outro. Então, tem algumas perguntas nas situações, alguns termos nas situações problemas que envolve subtração, que nos ajuda a identificar que é uma subtração. Por exemplo, toda vez que tem quantos ficaram, quantos restaram, qual é a diferença? Isso nos remete à ideia de que temos que fazer uma subtração. Ou então, quando pergunta assim, quantos faltam? Ou quanto falta? Ou quanto a mais, ou quanto a menos. Quanto a mais, quanto a menos, significa que um número é diferente do outro. E quando eu estou procurando a diferença, eu tenho que fazer uma subtração. Vejamos, para fazer um bolo de cenoura, a mãe de Elisa comprou uma caixa de ovos como esta. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ovos. Ela usou 4 ovos. 1, 2, 3, 4. Veja no livro de vocês. Ela usou 4 ovos. De um total de 6 ovos. 4 foram usados no bolo, sobraram 2 ovos. Essa é uma ideia de tirar, ou seja, tinham 6, ela tirou 1, 2, 3, 4. Restaram 2 ovos. Então, 6 menos 4 é igual a 2. 6 ovos menos 4 ovos é igual a 2 ovos. 6 ovos menos 4 ovos, 1, 2, 3, 4, é igual a 2 ovos. Ficaram somente 2 ovos em toda a caixa que a mãe de Elisa comprou. Vamos para a página 37 de matemática do volume 2, estamos no volume 2. A mãe de Elisa gastou R$23 na compra dos ingredientes que precisava para fazer o bolo de cenoura. Veja quantos reais ela tinha na carteira. Então, ela tinha 10, 20, 30,
35. Ela tinha R$ 35. 10 mais 10, 20. Mais 10, 30. 30 mais 5, 35. Ela gastou, para comprar os ingredientes do bolo, R$ 23. Ela gastou R$ 23. Depois de pagar pela compra, quantos reais sobraram para a mãe de Elisa? Então, vamos representar com material dourado. Essa compra, esse gasto que a mãe de Elisa teve. Olha só, ela tinha 35. Vamos representar essa quantia aqui com material dourado. Olha só, 10, 20, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Ela gastou R$ 23. Então, vamos tirar 10, 20. 2 dezenas, 20. 2 dezenas, 20. 1, 2, 3. Aqui, os 23. 2 dezenas e 3 unidades. Foi o que ela gastou. Então, quanto que ficou? Olha lá. 35 menos 23 é igual a 1 dezena e 2 unidades. 10, 11 e 12. Então, R$ 35 que ela tinha. Gastou 23, sobraram R$ 12. Vamos representar R$ 12. 10 mais 2. R$ 12. O que ficou? Vejamos no seu livro, lá na página 37 de matemática. Sobraram R$ 12, conforme podemos conferir ali. De um total de R$ 35, foram gastos R$ 23 e sobraram R$ 12. Essa ideia aqui é a ideia de tirar da subtração. Tinha 35, tirei 23, fiquei com 12. Na subtração, 35 menos 23 é igual a 12. 35, que é o número maior, é o minuendo. 23, que é o número menor, é o subtraindo. E 12, esse termo, a gente chama de resto ou diferença. Lembrando aqui, segundo ano, toda vez que formos organizar uma operação de subtração, é imprescindível que o número maior seja colocado primeiro, 35. E o número menor em seguida, porque a gente tira o menor do maior e não o contrário, o maior do menor, tá bom? Para tirar uma quantidade de outra, usamos a subtração. O sinal da subtração é esse aqui, sinal de menos, indica uma subtração e o resultado é chamado de diferença. Por isso, toda vez que nós estamos procurando quanto a mais, quanto a menos, quantos faltam, a gente tem aquela ideia de que é diferente. Um número é diferente do outro, então, ou seja, a gente está procurando a diferença, subtração, tá bom? Na página 38, a proposta é de um jogo. Você vai usar o material de apoio para cortar essas cartinhas aqui. Essa e essas aqui. Tá lá no final do seu livro. Tá lá no final do seu livro. Aí eu fiz uma outra, porque tem que jogar 2 jogadores. Tem que jogar. Então vamos lá. Cartas e cartela do material de apoio, lápis de cor. E número 1, como jogar? Como que nós vamos fazer? Número 1, reúna com um colega e decidam no par ou ímpar quem começa jogando. Assim. Par. Ímpar. Ganhei. 4. Então, eu começo jogando. Como que fica isso?
Embaralhe as cartas e formem 2 montes sobre a mesa com os números para baixo. Aqui já está embaralhado. Aqui já está embaralhado. Aí eu vou colocar as verdinhas. E aqui eu vou colocar, também já está embaralhado, as vermelhinhas. Eu recortei lá do material de apoio. Isso aqui é a minha cartela. Isso aqui é a cartela da outra jogadora. Na sua vez, o jogador pega uma carta de cada monte e resolve a subtração, tirando sempre a quantidade menor da quantidade maior. Eu ganhei o par ou ímpar, então eu vou tirar. Tiro essa e tiro essa. Olha só, eu disse que o número maior primeiro, não é isso? Então, como que fica essa subtração? 5 menos 1. Quanto que é 5 menos 1? 5 menos 1 é igual a 4. A minha cartela é a branca. Eu tenho o número 4, então eu posso colorir. Agora é a vez da minha colega. Ela vai tirar 9 e 1. 9 menos 1 é igual a 8. Ela tem... E assim segue o jogo. Número 4. Se o resultado encontrado aparecer na cartela, o jogador pinta esse número na sua cartela. Caso contrário, passa a vez. Se o resultado encontrado já tiver sido pintado, o jogador passa a vez também. Quem vence o jogo? Vence o jogo quem primeiro pintar todos os números da cartela. Qual é a sugestão da professora? Vai lá no seu material de apoio, no final do seu livro, volume 2, recorte essas cartelinhas, faça uma outra, porque lá só tem uma, faça uma outra parecida para o outro jogador, o seu concorrente, jogar com você. É super divertido. Nós não vamos fazer todos porque senão vai levar muito tempo, mas vocês podem fazer uma forma de se divertirem e aprender subtração. A atividade da página 39 é parecida com o que aconteceu no jogo da página anterior. Vanessa e Marcelo estão jogando número colorido. Vanessa tirou essas cartas, ela tirou 9 e 2. Pinte o número que deve colorir na cartela. Aquilo que a professora disse. Primeiro o número maior, depois o número menor. Então, a subtração que deve ser feita é 9 menos 2 é igual a 7. Tem o número 7 na cartela? Tem. Então, vamos colorir. O outro, em seguida, Marcelo tirou essas cartas, o 8 e o 5. Já sabem, né, como que vocês têm que montar essa operação e o que vocês têm que pintar aqui, tá bom? Número 2, Augusto está vendendo suco de frutas em uma feira. Na tabela a seguir, estão representadas as quantidades de garrafinhas de suco de cada fruta que ele fez e quantas foram vendidas após 1 hora de feira. Aí tem suco de laranja, uva, abacaxi e limão. As garrafas, tá? Quantas garrafas de cada sabor e as garrafas vendidas. A ideia aqui é tinha uma certa quantidade, foram vendidas uma outra quantidade. Quantas sobraram? Tirou, diminuiu, subtraiu. Então, isso é uma subtração. Faça aqui o cálculo de cada subtração. 5 menos 4, 8 menos 6, 8 menos 2, 9 menos 5. Coloca o resultado aqui. Complete o quadro com a subtração para representar a quantidade de garrafas de cada tipo de suco que sobrou depois de 1 hora de feira. Então, como que é essa subtração? Coloca aqui, ó. 5 menos 4 é igual, você vai colocar o resultado em todos, tá bom? Mas não se esqueçam de escrever a subtração. Por último, vocês vão resolver essas situações, problemas aqui. Eu vou fazer a primeira para você ter uma ideia.
Murilo tem o hábito de poupar e sempre guarda moedas de R$ 1 em um cofrinho. Ele já conseguiu juntar 56 moedas de R$ 1. E desse total, 12 foram usadas para comprar um brinquedo. Quantas moedas sobraram no cofrinho? Ele tinha 56 dessas moedas aqui. 56 dessas moedas de R$ 1. Na verdade, ele tinha 56 dessa aqui. 56. Então, vamos dar nome a cada ordem. Vou colocar o U para representar a ordem das unidades e D para representar a ordem das dezenas. Eu tiro, primeira coisa que eu faço é escrever o número maior para eu tirar o número menor. Então, o número maior é 56 moedas. Então, 56, 5 dezenas e 6 unidades. Ele tirou 12 para comprar um brinquedo, então menos, sempre coloca o sinal de menos. Menos 12. O que é 12 decomposto em dezenas e unidades? É uma dezena e 2 unidades. Aí você vai fazer a subtração. 6 menos 2, escreva aqui. 5 menos 1, escreva aqui. Lembrem-se, sempre organizar unidade debaixo de unidade, dezena debaixo de dezena e quando for centena, centena debaixo de centena e assim por diante. Depois que você chegar ao resultado, 6 menos 2, 5 menos 1, então 56 menos 12 é igual a... Você coloca esse resultado, essa diferença, esse resto aqui. Pinte os balões em que o resultado da subtração é igual a 5. Resolva todos. Tipo, 9 menos 4, você vai colocar 5, tá? É igual a 5. Resolva todos. Depois, então, você vai pintar aqueles em que o resultado da subtração, o resto ou a diferença, é igual a 5. Escreva nos retângulos a seguir 3 subtrações com números de 1 a 10, cujo resultado seja igual a 6, tá? Então, pode ser tipo 9 menos 3. 3 combinações de 10 abaixo, tá? Números 10 abaixo, cujo resultado vai ser igual a 6. Não se esqueça de escrever, por exemplo, se for 9 menos 3. 9 menos 3 igual a 6, a professora já disse. Aí você vai criar um outro para aqui, outro para aqui, outro para aqui, tá bom? Caio trabalha vendendo balões em um parque de diversões. Veja quantos balões ele tinha para vender. Vamos contar aqui comigo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tirar um. Escreva uma pergunta que possa ser resolvida envolvendo as informações dadas. Olha aí. Caio vendeu 5 balões. A resposta tem que ser 5 balões. Então, você vai criar uma pergunta, uma situação, problema, tá? De forma que o resultado da sua situação, problema seja 5. Pode ser assim, ó. Caio, ou pode ser outra pessoa também, tipo Suzana encheu 7 balões para decorar a festa de aniversário do seu sobrinho. 2 deles estouraram. 2 deles estouraram. Quantos balões ficaram? É uma historinha assim. Aí você vai escrever nessas linhas. Tá bom? Beijo, até a próxima aula.